Carla, como cobrar o valor justo pelos tratamentos? É uma grande dificuldade do dentista fechar tratamento, né? Muitos pacientes pedem descontos, eu vejo colegas que só conseguem fechar quando dão realmente descontos grandes e isso acaba com a lucratividade do consultório. Então, como cobrar o valor justo pelos tratamentos? Eu costumo dizer que quando você se torna uma referência, um dentista referência na sua área, seja ortodontia, implante, seja a área que for, harmonização, você consegue aí, além de fechar mais tratamentos, fechar tratamentos com valores mais altos, com valores mais justos. Você consegue escapar da guerra de preço, você consegue sair daquele valor baixo que todos os colegas ali ao seu redor estão cobrando. E eu defini quais são os 5 passos para ser um dentista referência. Vou falar aqui em linhas gerais, porque quando você se torna referência, você é visto diferente pelas pessoas. Por que você consegue cobrar mais, um valor mais alto? Porque as pessoas te valorizam mais, você se torna único na sua área. Então você é visto como diferente, você tem um diferencial. Então vamos lá, quais são os 5 passos? Passo 1, ter clareza. Clareza é muito importante. Clareza é você entender qual é o objetivo seu no seu consultório. Entender, ter clareza de que você tem um negócio próprio nas mãos, que não é só ir lá atender o paciente e sair, que tem toda uma organização, que você precisa também aprender a divulgar o que você faz. Então é importante ter clareza. Clareza em o que é que eu posso fazer sempre para melhorar o meu atendimento no consultório. Clareza em qual solução eu proporciono para o meu paciente ou eu deveria proporcionar para o meu paciente. Então, primeiro passo, clareza. E principalmente, qual é o meu objetivo no consultório? Onde eu quero chegar? Se o meu faturamento está baixo, quanto que eu quero atingir? Tá? E aí, entender que existem passos para chegar lá. Que é uma jornada, existe um caminho. Que habilidades, ter clareza para entender que habilidades eu preciso aprender para que realmente eu atinja aquele objetivo que eu quero. Que habilidades? Se eu só tenho habilidade técnica, será que eu preciso aprender um pouco de marketing? Um pouco de gestão? O que é que eu preciso aprender? A fechar mais tratamentos? Fazer uma consulta que converte em tratamentos? Onde está o ponto em que eu preciso melhorar? Passo 2 é obsessão. O dentista precisa ser obcecado, ele precisa ser vidrado em resolver o problema do paciente. E não só o problema técnico, isso também, e é fundamental que o cirurgião dentista saiba proporcionar um tratamento de excelência para o seu paciente, excelência técnica. Mas não é só isso que o paciente quer, não é só disso que ele precisa. Ele precisa que todo o caminho que ele percorre até chegar em você e depois que o tratamento termina, ele precisa que tudo seja cuidado para ele, que tudo seja facilitado para ele. Então, horários de agendamento, por exemplo, se é um público que prefere, que trabalha fora e prefere um atendimento no final da tarde, e o colega fala, não, eu só vou atender das 8 às 5, das 8h30, das 9 às 5 da tarde, você não está, esse colega não está pensando no cliente em resolver aquele problema dele, então não está vidrado, obcecado na solução dos problemas do paciente. Então não é só na parte técnica, mas sim também em todo o caminho que ele percorre. Por exemplo, será que tem facilidade para estacionar o carro para o consultório, para ir ao seu atendimento?
Então, esse também é um ponto que deve ser pensado em ser resolvido. E o dentista precisa ser obcecado em resolver esses pontos. Passo 3, para ser o dentista referência, é ter o cliente no centro. Tá? Essa é uma mentalidade que a gente vê hoje em dia, já de alguns anos para cá, das maiores empresas do mundo, das empresas mais valiosas do mundo, né? Que hoje são as empresas de tecnologia, né? Apple, Google, Amazon. Colocar o cliente no centro, ou seja, todas as decisões que você for tomar no seu consultório, desde contratação de uma funcionária, que cor eu vou pintar as paredes da minha recepção, né? Como é que eu vou decorar, tudo isso tem que ser pensado em torno do cliente, né? E não em torno do cirurgião dentista, que tudo bem, é o dono do consultório, mas será que, por exemplo, na recepção deve haver um monitor de televisão ali e passar um programa que o dentista que gosta de assistir? Isso não faz sentido, porque é o cliente que vai estar assistindo ali. Eu fui uns meses atrás no meu ginecologista e eu estava ali na recepção dele, uma recepção pequenininha, era uma sala comercial, e eu entrei ali na recepção, uma televisão bem grande na parede e só tinha assim um sofá de frente para aquela televisão, ou seja, se eu quisesse olhar para algum lugar seria para aquele monitor. Ok, sentei ali, primeiro fui no balcão, falei com a secretária dele, a recepcionista, ok, e fiquei aguardando ali o meu horário. E para minha surpresa, estava passando ali um jogo de futebol. Era um campeonato espanhol, italiano, não sei, porque eu não entendo muito disso. Até gosto um pouco de futebol, mas realmente eu achei aquilo um pouco esquisito, né? Num consultório de um ginecologista, e quem são as clientes de um ginecologista? São mulheres. Será que a grande maioria gosta daquele tipo de programa? Eu acredito que não. E eu me lembro que ele estava dentro da sala de atendimento, já estava sem paciente lá e de repente aconteceu um gol ali, né? Uma das equipes, não sei se era o Real Madrid ou o Barcelona, não sei, fez um gol. Devia ser um jogo importante, imagino eu. E aí ele veio, saiu da sala de atendimento dele e veio ver o gol. Veio ver o replay. E aí eu fiquei pensando, eu sempre onde vou nos lugares fico analisando o atendimento, como é, né? E eu fiquei pensando naquela cena em que o cliente não estava no centro, de forma alguma. Então, para eu me sentir bem naquele ambiente, eu tinha que ficar olhando para o meu celular ou uma revista, se eu não quisesse assistir o jogo de futebol que estava passando ali. Então, um erro muito grande do cirurgião dentista é quando ele decora o seu consultório com aquilo que ele gosta, né? Coloca as revistas ali para os seus clientes que ele gosta, um programa de televisão, uma música ambiente. Não, é preciso entrar na pele do cliente, né? Se sentar no lugar dele. E eu até recomendo que você sente na sua recepção, que você se deite na cadeira que o cliente fica, que o seu paciente fica, na posição em que ele fica, para você entender que soluções você pode trazer, como você pode melhorar aquela experiência do cliente no seu consultório. Porque hoje em dia nós estamos na era da experiência do cliente. Então, antigamente, até uns 20, 30 anos atrás, era o produto, era o serviço que estava no centro de todas as decisões das empresas. Hoje não é mais assim. Hoje é a experiência do cliente é que determina tudo. É só a gente ver nas redes sociais. Quem está nas redes sociais? Se o cliente não tem uma boa experiência dentro do seu consultório ou dentro de qualquer lugar, né? Pode ser de um outro estabelecimento, uma loja, por exemplo, um restaurante, ele vai ali e coloca o seu comentário.
Ah, o garçom não me tratou bem, não gostei, ou não gostei da comida. Então, qual é a experiência que o seu cliente tem no seu consultório? E para você melhorar cada vez mais a experiência dele ali, você precisa colocar ele no centro de todas as suas decisões. E são todas mesmo. Precisa ter essa mentalidade. Senão a gente acaba sempre trazendo as soluções para o que é mais confortável, para o que é mais cômodo para nós mesmos. O passo 4 para ser um dentista referência é ter uma direção baseada em dados. O que é isso, Carla? É você ter uns números básicos no seu consultório, como faturamento. Então, dia a dia, quanto você recebeu. É importante ter isso ou numa planilha, ou num software odontológico, ou marcado mesmo num papel. Enfim, é importante ter dados. Eu recomendo fortemente que você tenha isso numa planilha, no computador, porque facilita o seu acompanhamento, facilita realmente a sua visualização se o seu consultório está crescendo, se está faturando mais, como é que estão os custos. Custo de dental, puxa, estou gastando mais aqui, por que será? Em que material? Como é que eu posso reduzir custo? Mas você precisa ter esse controle, você precisa ter esses números. E outros números também são importantes. Por exemplo, fiz uma ação de marketing. Que resposta eu estou tendo? Quantos pacientes estão vindo dessa ação? Seja em redes sociais, seja fazendo parcerias, seja indo em escolas ou empresas fazer palestra, tá? Então, ter esse número é muito importante. Por exemplo, ter um número de quantos novos pacientes entraram no meu consultório esse mês ou o mês anterior e você fazendo um comparativo. Quantos novos pacientes? Quantos pacientes de retorno? Aí é a fidelização, quantos estão retornando? Para você entender, ter aqui a clareza do que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, tá? Então, direção baseada em dados é fundamental. E o passo 5 é a comunidade. O dentista é um profissional muito sozinho. Ele é solitário, geralmente ele está sozinho no consultório, no máximo como a recepcionista, e mesmo que tenha uma equipe grande, é ele quem toma todas as decisões. É ele quem precisa resolver tudo. Aconteceu um problema aqui, um desafio ali, ele já precisa resolver. Quando o dentista está dentro de uma comunidade, ou seja, quando consegue trocar ideias, trocar experiências, informações, ou com outros colegas, ou com outros empresários, mesmo que sejam de outras áreas, isso é muito rico. Isso pode tornar o dentista uma referência muito mais rápido, porque a troca de ideias, de experiências e de soluções é importantíssima, é fundamental para que você cresça no seu consultório. E a gente fica realmente muito sozinho. Na maioria das vezes não sabe nem o que está acontecendo ali com os outros colegas, com a concorrência, quando você ainda não é um dentista referência, você está dentro da concorrência de dentistas. E na maioria das vezes, o colega não sabe nem quanto o colega do lado lá está cobrando. Ou se sabe, muitas vezes o valor até sabe, mas não sabe como é o atendimento lá. Não sabe como é que tá a classe odontológica de maneira geral. É só de ouvir falar. Então, quando você está num grupo de colegas e de colegas que querem crescer, não de colegas que estão reclamando da crise, da concorrência, reclamando do paciente, da funcionária, isso potencializa imensamente o crescimento do cirurgião dentista. Porque realmente nós somos solitários dentro do consultório e mais ainda, como o dentista costuma ficar ali com o paciente num ambiente muito restrito que é a boca, na maioria das vezes ele perde um pouco a visão ampla do negócio.
né? Muitas vezes nem enxerga o próprio consultório como um negócio, como uma empresa, como um negócio próprio, tá? E aí você começa a trocar, começa a ver que as suas dificuldades também são do colega, né? Mas como é que ele fez? Qual foi a solução que ele encontrou? Deu certo? Não? Não, isso aqui eu fiz, não funcionou bem, não recomendo você fazer. Opa, então esse erro eu já não vou praticar. Então, os 5 passos aqui para ser uma referência, e aí você consegue realmente se diferenciar, ser valorizado e cobrar um valor justo pelos seus tratamentos. E sem ficar pedindo desconto. Não, e sem ficar dando desconto. Passo 1, ter clareza. Passo 2, obsessão. Passo 3, colocar o cliente no centro das suas decisões. O passo 4, tomar a direção baseada em dados. E passo 5, fazer parte de uma comunidade que cresce. Muito importante também, essencial aliás, para quem quer cobrar um valor justo pelos seus procedimentos, pelos tratamentos, é saber fazer uma consulta de fechamento eficiente. O que é isso, Carla? O paciente entra no seu consultório, fala lá com a recepcionista, você chama, né, preenche lá um cadastro e você chama para aquela primeira consulta. Ou até para uma consulta de retorno, aquela consulta em que você vai fechar o tratamento, aquela consulta que você vai falar sobre o planejamento e os valores do tratamento. Essa consulta precisa ser muito bem planejada, né? Eu desenvolvi um roteiro para isso. Existe um roteiro que tem todos os pontos, todos os elementos fundamentais e imprescindíveis que você precisa falar, como você precisa agir nessa consulta. Em que momento você vai falar de valor? Em que momento vai falar quanto custa para o paciente? Porque o valor financeiro é um custo para ele, não é um valor para ele, é um custo, ele vai ter que pagar, tá? Mas se você souber conduzir essa consulta de fechamento, esse custo financeiro para ele vai se tornar quase irrelevante, porque ele vê tanto valor em você, né, e você fez uma consulta tão especial que ele fecha, que as suas chances de fechar o tratamento no valor que você definiu aumentam muito. Então, fazer uma consulta de fechamento eficiente é muito importante, senão você tem todos esses passos. Tá, Carla, eu tô seguindo tudo isso aqui, mas na hora de fechar o tratamento, eu não sei passar o valor, eu não sei falar quanto vai custar, e eu me embanando todo, eu fico explicando muito sobre o tratamento. Ou seja, se você não tiver um roteiro muito claro para cada especialidade, você pode adaptar o roteiro que fique ideal para aquela consulta. Se você não tiver isso muito claro, realmente na hora do vamos ver, que é essa hora aqui, né? Você quer fazer a sua endodontia, você quer fazer a ortodontia, a harmonização que você aprendeu, você tem uma técnica excelente para oferecer soluções para o seu paciente. Você quer cuidar dele. Para isso, você precisa fechar com ele, tá certo? Se não tiver uma consulta de fechamento eficiente, ele não vai fechar. Ele não vai ver valor, ele não vai sentir que é urgente, ele não vai acreditar que você pode trazer aquele resultado para ele, né? A credibilidade, a confiança, tudo isso, um roteiro de consulta é muito importante, é fundamental.